Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer aqui a correção da atividade dos sextos anos, que foi entregue no dia 2/3, postado, né? No dia 2/3. É a aula 3. Então vamos lá. Ó, vou fazer a leitura, uma introdução, tá? Os números, a gente começa a ver dos números naturais. Então tá aqui, ó. Os números fazem parte da nossa vida desde que nascemos. Na maternidade, fomos identificados pelo número do quarto que a nossa mãe foi internada. Muitos números nos identificam ao longo da vida. Então, RG, CPF, data de nascimento. Tem muito número que vocês ali com poucos anos de vida já sabiam, né? Em nosso endereço também há muitos números. Quando entramos na escola, temos um número de matrícula e um número de chamada. Isso sem falar das inúmeras senhas que temos que guardar. Os números são usados basicamente para registrar Os números são usados basicamente para registrar uma medida, um código, uma posição e uma contagem. Olha ali, ó. Faça uma breve pesquisa e dê 3 exemplos de situações em que temos o uso dos números como uma medida, um código, uma posição e uma contagem. Então, a medida, pessoal, quando que a gente usa número para fazer uma medida? A gente usa número para fazer a medida, no caso, de altura, peso, é uma medida, distância, é uma medida, tá certo? Volume, é quanto que cabe dentro. Ficou feia. Bom, já deu as 3 aqui. E por aí vai. Código. Quando que a gente usa número para representar um código? Então, ó, a gente está falando no endereço. Endereço, quando você vai passar o seu endereço em algum lugar que você vai fazer um cadastro, pede-se o CEP da sua rua. É um código postal. A placa de um carro também é um código. Agora as placas têm com essa... A gente tem o que a gente fala que é o padrão Mercosul. Tem uma letra no meio, além dos números. Mas a placa é um código. Placa de carro. Vou colocar aqui, ó. Placa de carro. Tem número e é um código. O que mais? Senha do banco. Senha do banco é número. Um código, o seu RG, CPF, todo mundo quando nasce já tem o CPF, né? Que sai na certidão de nascimento. Então também é um código. Por aí vai. Um exemplo de situação que a gente tem posição. Ó, o número da casa de vocês é uma posição, é um número que indica a posição. O número de chamada também é uma posição. Quando você tem a classificação tem um processo para concorrer a uma vaga numa empresa, então tem lá, sei lá, 10 vagas. E aí eles fazem a seleção desses candidatos e vai sair uma classificação desses candidatos. E aí quem ficou até a 10ª posição, que eram 10 vagas, vai ser contratado. Quem ficou abaixo, né, desses 10, pode ser que seja, mas não será chamado na primeira, certo?
Então aqui, ó, vou colocar a classificação de... Vou colocar classificação de Vou colocar um concurso, tá? Essas provas assim, um concurso. O seu número de matrícula também é uma posição. O primeiro aluno que é matriculado numa escola, ele tem uma... Se bem que agora não é só da escola, né? Da secretaria e tal, da região. Mas ele também é uma posição. Na verdade, algumas situações a gente fica entre posição e código. Que nem o número da casa pode ser considerado como sendo uma posição ou às vezes uma contagem, certo? Então, tem algumas coisas que a gente tem, pode ser atribuído duas situações. Uma contagem, então vamos lá. Número de pessoas, né, que está em algum determinado lugar, pode ser considerado uma contagem. Tempo a gente pode considerar uma contagem, né? Contagem de tempo, quando a gente tem 8h43, são números, tá falando o quê? Tá falando de um tempo, a contagem de um tempo. O preço de uma mercadoria, de um produto, né? Falando ali uma contagem, quanto que ele vale, certo? Então temos aqui alguns exemplos. Exercício 2. Relacione as colunas e responda as questões. Bom, eu não vou responder as questões, tá? Mas vocês vão responder e vai relacionar. Qual é o seu peso e a sua altura? Então, olha só. O peso e a altura nada mais é do que uma medida. Ó, A. É o A. É uma medida. Quantas pessoas moram na sua casa? Então, o número de pessoas, até coloquei aqui, ó. Número de pessoas é uma contagem, né? Então, aqui, ó, letra D. Qual é o número da sua casa? Então, o número da sua casa você pode colocar ou como uma posição ou como uma contagem. Eu vou colocar como uma posição. Qual é o telefone da escola? Esse aqui estava aqui na folha, né? A resposta lá no cabeçalho aqui, ó. O telefone da escola aqui, ó. 3872-1364. Então, esse daqui é um código, né, gente? Um código. Qual é o seu número na lista de chamadas? Pode ser do ano passado, né? Se você não lembra, você pode ver do ano passado. Então, esse aqui também, ele pode ser considerado uma posição ou uma contagem, tá certo? Então, aqui, ó, pode colocar, vou colocar como posição, mas pode ser posição ou contagem, tá bom? Certinho, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é só colocar nos comentários, tá bom? E espero que tenha ajudado. Tchau, tchau!